pessoal! Esse vídeo nós vamos continuar fazendo exercícios sobre campo magnético e força magnética. Vamos fazer os exercícios da página 14 agora do módulo 17. Vamos dar uma olhada no exercício número 6. No exercício número 6, a gente tem um fio de comprimento 20 centímetros percorrido por uma corrente de 8 amperes numa região de campo uniforme de campo igual a 10 militesla. Vamos determinar a força magnética sobre esse fio quando o ângulo entre a força e o campo magnético é igual a 30 graus. Força magnética em um fio retilíneo percorrido por uma corrente. Força magnética vai ser o campo vezes a corrente vezes o comprimento do fio vezes o seno do ângulo, que nesse caso é 30 graus. Vamos substituir os valores nessa equação e achar o valor dessa força magnética. O campo, esse M aqui, é um múltiplo de unidade que a gente chama de mili. E ele vale 10 a menos 3. Então, é 10 vezes 10 a menos 3 Tesla. Substituindo aqui, força magnética igual a 10 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a corrente, 8 amperes, vezes o comprimento. O comprimento está em centímetros. Vamos passar para metro. 20 centímetros passando para metro é dividido por 100. Então, é 0,2 metros. A gente pode escrever em notação também. Vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 metro. Vezes o seno do ângulo. O seno de 30 graus é igual a 0,5. Então, é igual a meio. Fazendo essa conta, 10 vezes 8, 80. 80 vezes 2, 160. 160 vezes meio, 80. Vezes 10. Multiplicações de base 10. Repete a base, soma o expoente. Menos 3 mais menos 1, menos 4 newtons. A gente pode também escrever essa força magnética colocando a regrinha de notação científica. A vírgula está no zero, a gente passa para o 8. Vai ficar 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Então, a força magnética que atua nesse fio percorrido por uma corrente de 8 amperes de comprimento 20 centímetros vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Vamos dar uma olhada no exercício número 7. No exercício número 7, a gente tem uma carga Q igual a 2 milicoulombs, que se movimenta com uma velocidade de 100 metros por segundo num campo magnético uniforme de 10 elevado a 4 teslas. Essa carga tem uma massa de 0,01 kg e a gente vai precisar calcular o raio da trajetória dessa carga, já que essa trajetória vai ser circular. Se a trajetória da carga é circular, significa que no movimento circular a gente tem força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio. A força centrípeta, nesse caso, vai ser a minha força magnética. Força magnética é carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo entre velocidade e campo. Nesse caso, a velocidade está para a direita, o campo está saindo, ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, a gente não precisa colocar essa multiplicação por 1 aqui, não. Força centrípeta vai ser a força magnética. Força centrípeta, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Igual a força magnética, carga vezes a velocidade vezes o campo. Vamos substituir os valores e achar o valor do raio, que é o que a gente quer. Velocidade ao quadrado multiplicando desse lado, velocidade multiplicando desse, a gente pode cortar. Corta essa velocidade com uma velocidade daqui que está ao quadrado. Massa, 0,01 vezes a velocidade, 100 metros por segundo, dividido pelo raio, igual a carga, 2 milicoulombs.
coulombs. Mili, a gente viu no exercício número 6 que é 10 a menos 3. Então, é 2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Vamos colocar isso aqui. 2 vezes 10 a menos 3 vezes o campo. O campo é 10 elevado a 4 teslas. Vamos fazer essas contas. 0,01 vezes 100 vai dar 1 sobre o raio, igual a 2 vezes, repete a base 10, multiplicação de base 10, soma os expoentes. Menos 3 mais 4, sobra 1. Esse raio que está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar raio igual a 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 1. 2 vezes 10 elevado a 1 é igual a 20. Então, isso aqui é 1 sobre 20. 1 sobre 20 é igual a 0,05 metros, unidade de distância. Então, o raio da trajetória dessa carga positiva vai ser igual a 0,05 metros. Esse foi o raio da trajetória da carga. Para encerrar esse vídeo, vamos dar uma olhada no exercício número 8. No exercício número 8, a gente tem 5 configurações de um fio retilíneo percorrido por uma corrente, onde a gente precisa representar o vetor que está faltando, ou de força magnética ou campo magnético. Para determinar o vetor que está faltando, a gente usa a regra da mão esquerda. O dedo polegar representa a força magnética, o indicador o campo e o médio a corrente. Na letra A, a gente tem corrente elétrica para cima, campo magnético para a direita. Está faltando, portanto, a força magnética. Vamos aplicar a regra da mão esquerda. Dedo indicador para a direita representando o campo, dedo médio para cima representando a corrente. A força magnética está saindo do plano do quadro. A gente representa com um círculo com uma bolinha no centro. Então, essa força magnética está saindo do plano do papel. Na letra B, a gente tem campo magnético e corrente. Falta a força magnética mais uma vez. Aplicando a regra da mão esquerda, a gente tem campo para cima, dedo indicador. Corrente para esquerda, dedo médio. Então, a força está entrando no plano do quadro. A gente representa com um X dentro do círculo, entrando no plano do quadro. Essa força magnética, então, está entrando no plano do quadro na letra B. Na letra C, a gente tem força magnética e corrente. Então, falta o campo magnético, aplicando a regra da mão esquerda. Força magnética, dedo polegar para cima, corrente para a direita, dedo médio. O dedo indicador está saindo do quadro. Então, o campo está saindo do quadro. A gente representa com um círculo com uma bolinha no meio. Então, esse campo está saindo do plano do papel. Na letra D, a gente tem corrente e força magnética de novo. Mais uma vez, falta o campo. Vamos aplicar a regra da mão esquerda. Corrente para cima, dedo polegar, força magnética. O campo está entrando no plano do quadro, direção do dedo indicador. Campo magnético vai entrar no plano. E a última configuração, a letra E, a gente tem corrente e força. Falta o campo mais uma vez. A corrente saindo do plano do quadro, quando a gente representa com um círculo, com uma bolinha no centro, porque está saindo do plano do quadro. Força magnética para a direita. Na letra E, vamos aplicar a regra da mão esquerda. Dedo polegar indica força para a direita. Dedo médio, corrente, saindo do plano do quadro. O indicador fica para baixo. Então, o campo magnético, nesse caso, é para baixo. Com esse exercício número 8, a gente finaliza esses exercícios sobre força magnética e campo magnético.